Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Guida da Ponte, psiquiatra e vogal membro da Comissão Executiva da FNAM, Federação Nacional dos Médicos. Muito bem-vindos, e é precisamente pelos médicos que vamos começar. Nós estamos a gravar este programa sexta-feira, dia 7 de junho, ou seja, no dia a seguir a uma reunião entre o Sindicato Independente dos Médicos, a FNAM e a Ministra da Saúde. Aquilo que ficámos a saber depois desta reunião é que as greves marcadas, digo greves porque um dia a greve é do Sindicato Independente dos Médicos e noutro da Federação Nacional dos Médicos, greve marcada para 2 e 3 de julho. Ficámos a saber que as greves se mantêm e aquilo que foi dito é que desta reunião aquilo que saiu foi uma mão cheia de nada. O que é que esperavam e o que é que não tiveram? Obrigada pelo convite. Esta foi mais uma reunião que nós temos tido ao longo deste governo e deste Ministério, onde de facto não obtemos quaisquer respostas. Uma greve para os médicos é sempre uma situação complicada. O último recurso que nós usamos para manifestar o nosso descontentamento, mas de facto, depois de 2 greves em 2017, depois de uma greve em 2018 e continuarmos, enfim, perto do fim da legislatura, perto do fim deste Ministério da Saúde, sem quaisquer avanços nas nossas matérias negociais, torna-se muito difícil os médicos não mostrarem o quanto é que estão desapontados com este Ministério. À data de hoje, o que é que para vocês era essencial ver resolvido ainda nesta legislatura? Nós já desde há uma série de tempo, e como temos vindo a manifestar publicamente, temos uma série de reivindicações que vieram da altura da Troika. Portanto, na altura nós fizemos um acordo que sempre foi transitório, tem-se mantido desde então, que tem a ver com a diminuição do número de horas em urgência dentro do horário de trabalho, para nós podermos prestar mais atividade assistencial. Tem a ver com o reajustamento da lista de utentes para os médicos de família. E depois temos as outras matérias negociais, que não é admissível continuarmos neste marasmo em termos de carreira, da negociação da carreira e das grelhas, com certeza, das grelhas remuneratórias, e a nossa intenção de reivindicarmos o permanente abertura de concursos e também um estatuto de desgaste rápido e penosidade, risco e penosidade. Eu poderei dizer todas as reivindicações, mas, sinceramente, centro-me nestas mais principais. Em relação às respostas, quando foi dito que saíram com uma mão cheia de nada, em nenhuma das reivindicações houve uma resposta positiva? Portanto, foi apenas uma reunião de circunstâncias? Nós temos vindo a discutir e temos grupos de trabalho a discutir. Por exemplo, ontem, uma das matérias que está em cima da mesa tem a ver com a legislação laboral e terminar de uma vez por todas o desrespeito aos horários de trabalho e ao direito ao descanso compensatório. Portanto, o que está também em discussão é um anexo ao nosso acordo coletivo de trabalho em que estabelece princípios bem claros dos nossos horários e dos descansos. Mais uma vez, não chegamos já a acordo porque o Ministério não aceita de forma nenhuma em nos, enfim, dar aquilo de direito, que é o respeito integral ao descanso compensatório, acabar com a arbitrariedade das administrações hospitalares em fazerem a sua interpretação pessoal do que é um decreto-lei que já saiu, até, em 2017. Portanto, com um Ministério que não é capaz de clarificar sequer esta legislação já publicada, torna-se difícil a gente ficar calado. Parece óbvio que, se as vossas reivindicações fossem aceites,
que o impacto económico dessas reivindicações seria gigantesco. Aquilo de que estamos aqui a falar é de uma falta enorme de médicos neste momento, ou seja, com os horários que os médicos fazem neste momento. A capacidade de resposta, como percebemos, semana após semana, isto é falado neste programa, a capacidade de resposta não está à altura daquilo que é necessário. Mesmo assim, e temos ouvido, inclusive, a Ordem dos Médicos, muitas vezes aqui, dizer que o sobreesforço, o desgaste, o quase burnout, para não falar no burnout, estão a provocar nos médicos mazelas, vamos dizer assim, que terão um preço a pagar muito, muito, muito em breve. Não havendo respostas, ou seja, aquilo que me está a dizer é que nem sequer se admite da parte da tutela a discutir o assunto, como é que isto se resolve? Os médicos têm pautado ao longo dos anos por um respeito às sucessivas pedidos, enfim, necessidades que o país tem solicitado. Nós fomos compreensivos, como é lógico, e também nos ajustamos à necessidade de haver um reajustamento, como disse, na altura do acordo do coletivo de trabalho de 2012, na altura que a Troika impôs os cortes, nós submetemos, mas de facto não é compreensível mantermos sobre um chapéu de austeridade que serve para tudo. Então, se de facto já não temos o plano de austeridade, temos de nos questionar porquê que esta situação se mantém. Se de facto os médicos trabalham muito, é necessário, e fala-se do burnout, por uma pressão excessiva, por um excesso de carga de horas de trabalho, é verdade, então nós também temos de questionar porquê que isto acontece. Se o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, não está a ser defendido devidamente, as pessoas também, infelizmente, não conseguem aguentar o ritmo alucinante que é fazer, no caso dos médicos hospitalares, fazer há um serviço de urgência. Há 2 dias de greves marcadas. Entenderam os sindicatos separar estes 2 dias? Há alguma razão para não ser uma greve conjunta? Não, de todo. Os sindicatos sempre estiveram juntos nas negociações. O futuro próximo assim o dirá. E esperançosamente que sim, e tem sido essa a nossa postura, é uma oportunidade de dar às pessoas para fazerem 2 dias, pura e simplesmente quanto isso. E o regresso à mesa negocial será dia 9 de julho, correto? Certo. Portanto, depois destes 2 dias de greve. Sim. Obviamente é cedo para falarmos no que poderá acontecer depois dos 2 dias de greve e aquilo que vão apresentar nessa reunião, mas a seu tempo nos voltaremos a encontrar com certeza para falar sobre a greve e sobre essa ronda negocial, vamos chamar-lhe assim. Bom, connosco temos Ricardo Correia de Matos, também, neste programa. Temos tido cuidado aqui, sempre que falamos de greves, médicos, enfermeiros, de separar as águas. É isso que vou fazer mais uma vez, mas perguntando sempre algum comentário àquilo que acabámos de falar. Sim, olá Guilherme, olá doutora Guida, é sempre um prazer estar aqui, mais uma vez. Obviamente não vou comentar aquilo que são as reivindicações dos profissionais médicos, porque não seria elegante da minha parte, mas eu gostaria de afirmar uma situação. Hoje o diagnóstico do nosso sistema de saúde está feito. Há mais de 20 anos que são conhecidas as soluções por parte de inúmeros grupos técnicos que o estudaram. E centram-se basicamente em três dimensões muito importantes. A gestão dos recursos humanos, investimentos em equipamentos e instalações e a autonomia dos conselhos de administração das instituições de saúde. E eu pegava neste pequeno aspecto dos recursos humanos. Quando pensamos naquilo que deve ser a estrutura dos recursos humanos do nosso SNS ou do sistema de saúde, obviamente que temos que ter em conta aquilo que são as guidelines internacionais e aquilo que são também as boas práticas internacionais. E é de todos, e é sabido, portanto, é do conhecimento de toda a gente, que Portugal tem, de facto, um desequilíbrio muito grande em termos de grupos profissionais. Mas o meu ponto nem sequer é aí.
Eu penso que era muito importante fazermos e penso que não deveríamos perder esta oportunidade neste momento de o fazer com lideranças fortes, conforme as que temos à data de hoje, de olhar para o SNS como uma solução integrada. Porque se não fizermos isto, aquilo que vai acontecer na prática é o que tem acontecido nos últimos 20 anos, que são guerras sucessivas entre os grupos profissionais. Isto é, o bolo, portanto, o Orçamento de Estado está definido, portanto, nós sabemos qual é o valor que existe para os recursos humanos e, portanto, depois cabe a cada grupo exigir mais ou menos pressão através de um corporativismo ou de um lobismo mais forte ou mais fraco, tentar aceder ao remanescente. Eu penso que esta não é a solução. De todo, não pode ser esta a solução. Os enfermeiros tiveram, portanto, no último ano, uma série de confrontos violentos com o Governo, numa tentativa de se valorizar e de, mais uma vez, ir ao encontro daquilo que são as boas práticas internacionais em termos de ganhos de eficiência e de eficácia no sistema, na cadeia de valor do utente, e neste momento estamos a verificar que existe uma forte reivindicação por parte dos médicos. Agora, aquilo que tem que existir entre médicos e enfermeiros, por serem os dois grupos profissionais mais numerosos e que ambos adquirem uma despesa elevada no que diz respeito aos recursos humanos, é um entendimento muito claro dos grupos profissionais e de quem tutela esta área, de perceber qual é que terá que ser este desenho, este equilíbrio entre os grupos profissionais e de que forma é que o equilibramos e de que forma é que vamos valorizar as carreiras profissionais. Porque aquilo que poderá acontecer, e este é o meu receio, muito honestamente, e estamos a falar com toda a frontalidade, é criarmos novamente uma guerra entre os grupos profissionais. E isto nós não queremos de todo. Portanto, a mim parece-me que é muito importante o Governo estudar verdadeiramente, de uma forma muito responsável, como é que quer tratar os grupos profissionais do setor da saúde e depois perceber que dinheiro é que existe para financiar, para novas contratações, para valorizar os projetos profissionais destes profissionais médicos e enfermeiros, para que evitemos, a curto prazo, e isso é o meu medo, mais um confronto grave entre os dois grupos profissionais mais numerosos, que efetivamente viria novamente a dar uma instabilidade muito grande a todo o setor. Isto é, no fundo, o meu comentário relativamente a esta situação. Os médicos têm toda a razão nas suas reivindicações, obviamente, os enfermeiros também têm, os psicólogos, os médicos dentistas, todos eles. Agora, tem que existir da parte da política perceber claramente o que é que querem, que Sistema Nacional de Saúde é que querem ver desenhado, quais grupos económicos e financeiros e profissionais que mais poder têm para poder perceber como é que o vamos desenhar. Partilha desta visão? Cabe ao Ministério da Saúde gerir recursos humanos. De facto, a problemática de recursos humanos é a problemática mais forte que temos neste momento. Como é que se gera o número de pessoas, a falta de pessoas? Vamos lá ver. Nós fazemos reivindicações lícitas no estado atual das coisas, sem comparação com os grupos, porque eu acho que nós temos de separar o que é uma guerra que não acredito que tenhamos. Cada classe profissional tem o seu direito em reivindicar, cada classe profissional tem os seus motivos, com certeza. Quem trabalha lado a lado sabe perfeitamente como é que está o Serviço Nacional de Saúde. A gestão dos recursos humanos, de facto, cabe ao Ministério da Saúde. Se não tem sabido gerir os recursos humanos, é da total responsabilidade do Ministério da Saúde. Portanto, nós não tiremos a responsabilidade a quem ela é, com fugas para a frente, a apontar outros eventuais motivos. Em relação à distribuição do número de profissionais sobre, tendo em conta o número de população, em relação aos médicos, há sempre estudos discrepantes em relação a isso e dizem sempre que a nossa média está acima da OCDE. Os estudos são vários, de facto. Eu posso justificar plenamente porque é que o número está acima da OCDE, porque o número dos médicos contabilizados em Portugal não tem em conta o número de pessoas reformadas ou falecidas, portanto acaba por ser um número que está influenciado por cima. Se nós, que é cerca de, no estudo da OCDE de 2013, sem ter em conta os reformados e os falecimentos, era cerca de 4 por 100 mil. Se nós retirarmos esses, daria 3 ponto qualquer coisa. Neste momento, se nós formos ver ao último relatório que a ACSS publicou, em 2018, temos lá claramente os números e dá uma média de
2 ponto qualquer coisa. Nós não podemos esquecer que, neste momento, no Serviço Nacional de Saúde, nós temos um gap enorme em termos da população médica a trabalhar. Mais de 50% tem mais de 50 anos. Significa que a curto prazo vão se reformar. E os restantes, com certeza, estão numa faixa etária mais jovem, o que significa que este gap dos 40 anos, sensivelmente, é precisamente o que falta para dar substância ao Serviço Nacional de Saúde. Mais uma vez, cabe ao Ministério da Saúde gerir os seus recursos e incentivar os seus profissionais a ficar. Ricardo, este período que os médicos estão agora a viver sucede a uma fase de um braço de ferro contínuo entre enfermeiros e a Ministra da Saúde. Na semana passada falámos aqui no programa da atribuição do suplemento mais 620 enfermeiros especialistas do que aqueles que existiam nas listas. Não tínhamos aqui ninguém da Ordem para comentar. Hoje temos e gostava de ouvir um comentário. Bem, relativamente a essas listas, dizer em primeiro lugar que a lista primeira, portanto a primeira que foi publicada, carecia de vários erros, porque os Conselhos de Administração, na altura, não consideraram grande parte dos enfermeiros especialistas à data e que desempenhavam as suas respectivas especialidades. Não consideraram significa não reconheceram? Não reconheceram numa tentativa de obter o mínimo impacto financeiro possível para o seu hospital. E na altura nós alertámos para essa situação, quer os Conselhos de Administração dos hospitais e das instituições de saúde, nomeadamente o JACES, quer a tutela que isso estaria a acontecer. A tutela de uma forma mais lenta, porque ambos sabemos e todos sabemos que a organização administrativa do Ministério da Saúde é profundamente ineficiente e, portanto, leva muito tempo até conseguir retificar ou regularizar alguma situação e, nesse aspecto, demorou sensivelmente 2 meses a solicitarem novamente à CSS que pedisse aos hospitais nova listagem. E, neste momento, aquilo que está a acontecer, lamentavelmente, é que, com a publicação da carreira, finalmente a profissão viu reconhecer novamente como categoria as competências especializadas, e bem, porque já era uma realidade antes de 2009, é uma realidade a nível internacional em todos os países e, portanto, faltava Portugal ter esse reconhecimento, que no fundo é um reconhecimento político, até porque a Assembleia já reconhece a diferenciação através do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros. E veio reconhecer somente os da primeira listagem, os enfermeiros que estavam identificados na primeira listagem. Obviamente que isto provoca um desequilíbrio muito grande dentro das equipas, porque, repare, nós temos, claro, em psiquiatria, que ambos conhecemos a realidade, temos, portanto, enfermeiros especialistas que foram na primeira listagem, ficariam automaticamente reconhecidos como especialistas na carreira. Trabalhando lado a lado. Trabalham lado a lado, têm as mesmas competências, fazem exatamente desempenham as mesmas competências e têm, no fundo, aquilo que são as mesmas responsabilidades. E oferem menos 150 euros? Menos 150 não, porque a diferença são cerca de 200 euros neste momento na carreira. Nós voltámos a contestar o Governo nesta situação, os sindicatos e a Ordem, porque esta é uma questão de regulação profissional, não é uma questão que cabe somente aos sindicatos, é uma relação laboral também, mas tem subjacente aquilo que são as competências e isso diz respeito à Ordem dos Enfermeiros. E o Ministério das Finanças, através de um salvo erro, não sei se foi penso que não foi um decreto-lei, foi um regulamento, que alertou então para que se aumentasse em 651 vagas, salvo erro. É um decreto-lei. É um decreto-lei, não é? Pronto, através desse decreto-lei veio retificar essa listagem, mas mesmo assim ainda ficou aquém. Ainda temos cerca de 400 enfermeiros especialistas que ficaram de fora dessa listagem. Para além destes 620. Sim. Mas era um número que já era conhecido do Ministério da Saúde, atenção. O número total dos enfermeiros especialistas a exercerem em Portugal, isto é, não é só com o título atribuído pela Ordem, é com o título atribuído pela Ordem e reconhecidos pelas instituições como profissionais diferenciados a desempenharem aquelas especialidades. 9.436? Que é superior. E o Ministério da Saúde sempre soube que era superior. Portanto, parece-me que esta é neste momento também uma das reivindicações, quer dos sindicatos, quer da Ordem, que já emitiu portanto, um ofício ao Ministério a solicitar a retificação deste último decreto-lei para que não cause, através dele, mais desequilíbrios dentro da classe profissional. Portanto, é, no fundo, aguardar que o Governo tenha essa sensibilidade de não produzir cada vez que altera as carreiras, que produzam algumas desigualdades e injustiças dentro do setor da saúde.
Outra notícia de que falámos na semana passada neste programa foi a questão da PPP do Hospital Vila Franca de Xira. A Ministra da Saúde vai ao Parlamento explicar este caso. A Comissão Parlamentar de Saúde aprovou por unanimidade um requerimento do Bloco de Esquerda a pedir audições à Ministra da Saúde, à entidade reguladora da saúde e à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valde do Tejo sobre o caso deste hospital em concreto, e este pedido surge na sequência da divulgação de uma deliberação do regulador da saúde que detectou centenas de utentes, entre aspas, e estou a citar uma notícia da Lusa, internados em refeitórios, pelo menos ao longo de 4 anos, no Hospital de Vila Franca de Xira, havendo também casos de doentes internados em casas de banho e em corredores. Este tema já foi debatido aqui a semana passada, mas gostava de ouvir-vos também em relação a esta questão. Começo por si, Guida da Ponte. Bom, quer dizer, as deficientes condições de cuidados de saúde prestados são uma transversal neste momento, infelizmente, no Serviço Nacional de Saúde, sejam entidades públicas e empresariais, e surgiu a notícia das parcerias público-privadas, nomeadamente do Hospital Vila Franca de Xira. O que eu acho que vem, a questão de fundo que vem aqui suscitar é precisamente uma questão de política de saúde. Nomeadamente, qual é o papel das parcerias público-privadas no nosso Serviço Nacional de Saúde, se assim podemos dizer, porque a PPP introduz um sistema e não introduz o termo sistema e não serviço. Pergunto-lhe concretamente, está aqui a representar a FNAM, naturalmente, mas aquilo de que se tem falado e que ouvimos muitas vezes é que o que está por detrás do caso das PPPs são questões mais ideológicas do que questões práticas. Neste caso em concreto, e estamos a falar de um hospital gerido pelo Grupo José de Melo de Saúde, a acusação era de que os doentes estavam a ser internados em refeitórios e em casas de banho, e esta notícia sai uma semana antes, praticamente, do anúncio do final desta PPP. Por exemplo, a semana passada aqui tivemos, no comentário que foi feito, o professor Germano de Sousa, a dizer que era normal que em situações de pico de utilização por parte dos utentes do hospital, que seja, é o caso das gripes, por exemplo, que seja natural a utilização de espaços contíguos às enfermarias e espaços que muitas vezes têm o nome de, por exemplo, refeitórios, mas não são utilizados como tal, que é normal utilizar estes espaços. Em relação às casas de banho, também já ouvimos o desmentido que não há provas de que as casas de banho tenham sido efetivamente utilizadas e que foi um excesso, mas tudo isto será avaliado naturalmente. Mas a minha pergunta aqui, volto ao ponto onde comecei. Naturalmente que há aqui posições diferentes da esquerda e da direita, estamos a falar de política. Esta é mais uma questão ideológica ou prática? A existência das PPPs tem despertado uma série de questões. Logicamente que haver um hospital com gestão privada é uma questão ideológica. O utente, o doente, tem direito a um Serviço Nacional de Saúde, que tem de ser geral, universal, tendencialmente gratuito, tendencialmente foi introduzido a posteriori, e de facto público, não é? A PPP traz uma gestão privada a um serviço prestado, um serviço teoricamente prestado ao paciente público. O que é que se passa aqui? Uma gestão privada, vamos lá ver, todas as gestões privadas, falando na generalidade, têm um objetivo. O objetivo é uma gestão do lucro. Se não houvesse um objetivo de lucro, então a gestão privada não se colocaria no papel de gerir.
Nós temos, quando introduziram as PPPs e a gestão privada nos serviços de saúde já dura sensivelmente, aliás, mais de 10 anos, quer dizer, o Amadora Sintra foi em 1995, o Hospital do Amadora Sintra, 1995. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, exatamente. E nós vimos, por exemplo, vamos falar deste caso que sabidamente conhecido. O Hospital Amadora Sintra, portanto, na altura a gestão, andou anos e anos com processos em tribunal por causa dos pagamentos, de discórdia dos pagamentos do governo, neste caso do Estado, para com a entidade privada. Nós temos mais casos, onde temos agora, por exemplo, na PPP de Braga, mais discórdia em relação aos pagamentos. Os pagamentos de quê? Os pagamentos de cuidados prestados. Nós temos, inclusivamente, isto saiu nas notícias, de alguma dificuldade que houve no passado em prestar cuidados a pacientes que carecem de mais custos, nomeadamente no caso dos antirretrovirais ou no caso dos pacientes oncológicos. Portanto, ideologicamente, não pode ser concebível que exista uma dificuldade em prestar cuidados a pacientes que custam mais caro. O Serviço Nacional de Saúde serve para servir a população, tem uma função social. Infelizmente, para o gestor privado, não tem uma capacidade para gerar lucro. Nós temos de servir a população. Mas não estando aqui, não é esse o meu papel, defender público ou privado, naturalmente, se existem na equação custos que podem transcender o que está orçamentado. Se um privado visa o lucro na sua ação, e é óbvio que assim é expectável que assim seja. Se esse privado apresenta uma fatura daquilo que passa para lá do que está orçamentado, não é legítimo que passe, é pedido ou é exigido ao privado que assuma esse lado social e não o Estado? Não é, pois não. Ou seja, se a questão dos retrovirais de que falava, se o hospital tem que administrar os retrovirais que não estavam previstos no orçamento, quem é que tem que pagar? É o privado ou é o Estado? É o Estado, naturalmente. Certo? Com certeza. Então, ideologicamente, por que é que essa situação se coloca? Certo? É que nem se Esta situação não tem que se colocar. Mas isso é uma ineficiência contratual de parte do Estado. Se há um contrato, há uma contratualização do governo, a PPP vai contratualizar, o Estado, aliás, o governo vai, este governo, enfim, quem as instituiu, vai contratualizar uma série de serviços com uma PPP. Se o governo contratualizou, será uma gestão entre ambas as partes. Se nós temos um hospital que alega que gastou mais e que necessita de mais, vamos lá ver. Nós temos isso nos serviços públicos. Nós sabemos sempre que os serviços públicos estão em déficit orçamental. Todos os anos há déficit orçamental. Sim, mas aí é mais fácil. Gasta-se, aumenta-se a dívida e presta-se o serviço. E depois alguém há de pagar. Como sabemos, isso é muito simples, não é? Nós, quando vamos não tem nada de simples, mas é muito simples. Quando nós vamos ao hospital... Mas nos privados não pode ser assim. Nós vamos... Pronto, então é simples. Porque é que eles existem? Então não seria mais fácil agilizar, criando na relação entre público e privado uma ligação direta ao Estado que permitisse a autorização daquilo que transcende o orçamento? Vamos lá ver. O Serviço Nacional de Saúde é criado para prestar apoio, prestar serviços à população, certo? Não está feito para gerar o lucro. Não está feito. Portanto, a pergunta não é se o privado tem ou não direito a pedir o seu déficit. A pergunta é, e a pergunta começa, porquê que o Estado tem de contratualizar este tipo de serviços? A pergunta começa aí. Porquê que o Estado, em vez, o Governo, que tomou estas medidas, que iniciou estas medidas, porquê que não investe o seu dinheiro em hospitais públicos? Porquê que não põe serviço no Serviço Nacional de Saúde e gasta tempo e põe dinheiro em gestões privadas? A questão começa aí.
É uma questão Ricardo. ideológica. Eu até respondo, e não quero de todo defender uma parte ou outra. É uma questão só de termos alguma justiça nesta avaliação. O Estado opta por essa solução porque não tem capacidade de investimento inicial. Ponto. As PPPs surgem porque o Estado não tem capacidade de investimento inicial. Então contratualiza com um investidor privado que vai construir aquela solução e depois vai geri-la. E o Estado contrata os serviços que são lá prestados e muito bem. Se depois, a posteriori, essas necessidades aumentam da população, obviamente que o Estado tem que renegociar a parceria. Agora, o que eu acho é que tem existido nos últimos anos, fruto da solução governativa que temos, uma ideologia que tem, no fundo, condicionado esta avaliação, que deve ser uma avaliação técnica. Portanto, nós temos, até dentro do próprio Governo, não há entendimento nesta matéria. Eu concordo em absoluto com o professor Adalberto Campos Fernandes, quando ele diz que há uma tentativa de diabolizar as PPPs, quando, na verdade, elas sempre existiram. O cheque dentista é uma PPP. Eu não vejo a esquerda ou a extrema-esquerda preocupada com esta matéria. Existem muitas outras. O SIGIC, o próprio SIGIC é uma PPP. Reveste de caráter de PPP. É uma parceria pública ou privada que visa satisfazer um serviço através do envolvimento de uma série de parceiros. Muito simples. Agora, aquilo que aconteceu em Vila Franca de Xira acontece regularmente em todos os hospitais públicos. A mim admira-me, e o Guilherme falou muito bem, a tempestividade da notícia. Porque ela surge precisamente no momento onde vamos avaliar... Tempestividade e oportunidade. E oportunidade. Porque quer dizer, desde que nós tomamos posse, que alertamos para diversas situações semelhante a esta em todo o Serviço Nacional de Saúde. E nunca vimos o Governo preocupado em resolver, porque lá está o segundo pilar fundamental, o investimento que tem que existir em equipamentos e instalações. Não existindo, obviamente, que o SNS não tem capacidade de dar qualidade às pessoas que vão. Nós temos os serviços de urgência completamente sublotados, completamente. Eu vi com os meus olhos, já por 2 vezes, o Centro Hospitalar de Leiria, o Hospital Santo André, profundamente ineficiente no que diz respeito à capacidade que tem que ter para dar resposta àquelas pessoas que estão no serviço de urgente na zona amarela. Portanto, uma instalação física que está construída para dar resposta a 20 utentes, tem lá 70 pessoas. Portanto, não vamos diabolizar a PPP. Portanto, isto acontece em todo o SNS e é preciso olhar para isto de uma forma integrada. Eu não sou, portanto, eu não partilho desta opinião de dizermos que as PPPs estão todas erradas. Portanto, nós temos mais de 100 instituições de saúde, temos 4 instituições em regime de parceria público-privada hoje. E já dei alguns exemplos de como as PPPs funcionam e bem. E aquilo que são os resultados de alguns relatórios, até do Tribunal de Contas, que vêm dizer que, efetivamente, existe um grau de eficiência e de eficácia muito maior quando é um regime privado, ao invés de um regime público. Mas também vamos ter a certeza dentro de muito pouco tempo, porque Braga já é uma gestão pública. Portanto, eu estou convencido que dentro de 1 ano ou 2 vamos sentir e perceber a diferença concreta entre uma gestão privada e uma gestão pública. Porque bons gestores e maus gestores existem em todo lado, quer seja no público ou no privado. Esta solução feita, ou esta opção por Vila Franca de Xira é profundamente reprovável. Não podemos ter essa solução. Portanto, tem que haver uma capacidade de prevenção, porque esses picos que tantos falam não são picos esporádicos. Portanto, todos os anos acontece a mesma situação. Portanto, não há capacidade de resposta. Ou então, a opção, portanto, a opção que eu partilho mais é que não tem existido a prioridade política de investir na saúde como deve ser. Não é uma questão de PPP ou público. Porque as PPPs é público e é bom que se desmistifique esta situação. Os hospitais em regime PPP pertencem ao SNS, não pertencem ao Sistema Nacional de Saúde. Não são privados, eles são públicos. Têm uma gestão privada. Esta é uma discussão que eu tenho a certeza que vamos ter Tê-la mais vezes. Praticamente todas as semanas neste programa e vamos então Agora, ver temos outra PPP no futuro. Temos planeado um hospital de Todos os Santos, que vai substituir alguns centros hospitalares de Lisboa, que é uma necessidade absoluta. Se não for em regime PPP, como é que o Estado consegue ter 400 milhões de euros para investir a pronto? Ou como é que se vai financiar para investir? A verdade é que ele não existe. Não existe. É para infraestruturas. A PPP Infraestruturas é também. apenas de infraestruturas. Nas Da- últimas notícias, na Todos os PPP é Santos. todos Pois. os Santos. Infraestruturas apenas. E não exploração. E não E não exploração. exploração. Bom, vamos passar à frente, que este tema é apaixonante e ficaríamos aqui até ao final do programa Mas a falar. deixa-me só dizer isto. Na prática, na realidade, todos nós que somos também utilizadores de sistemas de saúde, o que é que nós queremos? Acessibilidade, qualidade ao menor custo possível, não é? É o que todos nós queremos. Portanto,
tornar este desiderato numa ideologia de privado, público, para as pessoas, para o utilizador, não tem qualquer interesse. As pessoas o que querem têm um problema de saúde, querem se dirigir a uma instituição, querem ser recebidas com qualidade e solucionar o seu problema. Ponto. Agora, se é PPP, se é público, se é no privado, muito honestamente as pessoas não estão muito interessadas nesta discussão. Querem os seus problemas resolvidos. É isso que o Governo tem que se focar. Bom, passamos à frente. Já disse há pouco que estamos a gravar este programa sexta-feira, dia 7 de junho. Normalmente gravamos mais em cima da semana. Normalmente gravamos às segundas-feiras, mas próxima segunda-feira, a seguir a este dia em que estamos a gravar, é o dia de Portugal, dia 10 de junho. Esta manhã o Primeiro-Ministro esteve no Parlamento e defendeu que de nada serve uma lei de bases da saúde a prazo ou transformada num conflito institucional, e isto em resposta à líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que acusou, ou que referiu mais uma vez, que a responsabilidade de fazer esta lei é da atual solução governativa, portanto, obviamente, assumindo que seria responsabilidade da chamada geringonça, da qual o Bloco de Esquerda faz parte, mas não deixa de ser curioso ouvirmos, estamos aqui a meses das eleições, não deixa de ser curioso, a meses poucos das eleições, não deixa de ser curioso ouvir o Primeiro-Ministro António Costa dizer isto, o que significa na prática a desistência de fazer, ou de tentar fazer aprovar nesta legislatura uma nova lei de bases da saúde, certo? Pois, aparentemente que sim. Eu acho curioso porque o nosso Primeiro-Ministro se calhar não se lembra da afirmação que proferiu em maio, que foi a existência de uma PPP. Neste caso, estávamos a falar das PPPs e as PPPs estão na Lei de Bases da Saúde também, como sabem. Mas isto para ver o princípio. Serão em circunstâncias excepcionais e fundamentadas de caráter supletivo. Portanto, o Sr. Ministro já disse, o Primeiro-Ministro já disse várias coisas. Eu não tenho... Isto é uma característica dele. Isso é uma característica que ele tem. Pronto, exatamente. Portanto, ele terá de decidir, de facto, qual será a coisa que quer dizer. Quer dizer, não é possível, a meu ver, que uma discussão que está adiantada, uma discussão que tem sido feita de forma intensa, com alguns resultados, sabemos que tem tido alguns resultados, sabemos que tem havido documentos provisórios já modificados. O último documento que... Sim, documentos não faltaram. Pronto, exatamente. O último documento que eu tenho conhecimento, pelo menos, era um documento, enfim, simples, mas bastante incisivo em termos da política de gestão privada, que basicamente é onde bate a Lei de Bases da Saúde, não é? É a gestão privada e os recursos humanos, mas basicamente qual é o futuro do setor privado. É o que esta Lei de Bases deve determinar e deve determinar de uma vez por todas e acabar com estas ambivalências. Determina muitas coisas, mas será esse o ponto maior da discórdia, naturalmente, entre os vários partidos? De facto, é este o ponto maior. Quer dizer, nós ao longo dos anos temos vindo a assistir a uma abertura cada vez maior para o setor privado e sabemos perfeitamente que a postura dos partidos é totalmente dispara em relação a isso. Uma lei de bases da saúde definitiva, que fecha a porta que a lei de 90 abriu, é de facto o que está em cima da mesa e é a causa desta maior discrepância. Houve sempre aqui uma presença do Presidente da República ao longo deste processo, alertando que gostava de ver uma nova lei de bases da saúde como uma lei de bases da saúde de todos e não apenas de uma parte do Parlamento, e que o incomodava bastante não haver um
chamado Pacto de Regime para que esta lei de bases pudesse ser aceite por todos e pudesse durar no tempo, não fosse uma coisa que respondesse a quem hoje tem maioria parlamentar, mas que num futuro próximo eventualmente pudesse não responder e que tivesse de ser mudada outra vez. Surpreendido com esta tomada de posição do Primeiro-Ministro? Sim, não. Sim, não. Sim, porque também julgava que, tendo em conta todos os atos negociais que foram feitos até então, parecia que havia um entendimento já mais alargado a nível até do Bloco de Esquerda, que é aquele partido que está mais renitente. E, por outro lado, não. Todos nós gostamos de política de saúde, não gostamos é de fazer política com a saúde. E foi sempre isto que se fez com esta base de dados, com esta nova lei de base de dados, de base da saúde. Nós sempre dissemos que não havia qualquer necessidade, neste momento, de estar a discutir uma nova lei de bases da saúde. Não iria resolver os problemas essenciais. E foi criado toda esta discussão, parece-me, para tentar desviar atenções para aquilo que era verdadeiramente essencial, que era resolver as fragilidades do nosso SNS. No entanto, não podemos também deixar de olhar para esta nova mensagem do nosso Primeiro-Ministro como um homem profundamente preocupado com o futuro. Portanto, ele sabe, neste momento, que não tem o Bloco de Esquerda alinhado nesta solução da lei de bases, inclusivamente até o próprio PS tem graves divergências no que diz respeito àquela que é a dimensão mais complicada, que é a relação público-privado e social. E, portanto, parece-me que neste momento ele está muito preocupado com o futuro e não sabe bem como é que irá governar e, portanto, não é de todo inteligente criar aqui uma ruptura grande com o Bloco de Esquerda. E, portanto, parece-me que será esse o que está por detrás desta decisão de António Costa. Entretanto, a ajudar à confusão, a notícia não é de hoje, tem uns dias, o CDS-PP apresentou a primeira medida do programa eleitoral para as legislativas e é precisamente a proposta de reduzir o tempo de espera para as primeiras consultas de especialidade, recorrendo ao setor social e privado. Portanto, no fundo, utilizando aqui a fórmula que já foi aplicada nas cirurgias, aplicá-la também nas consultas de especialidade. Guida da Ponte. Bom, em relação a isso, vou dizer que tive a oportunidade de ler a notícia e eu achei bastante curioso. Portanto, a proposta é que se abra a porta a uma primeira consulta. Depois, o doente volta para o Serviço Nacional de Saúde. Eu não sei o que é que ele vai fazer no entretanto, nem como é que vai resolver os seus problemas. E também não sei se, de facto, isto não é ludibriar... populismo. É isso que está a dizer. Quer dizer... Abordagem populista. Há coisas que não fazem sentido nenhum, voltamos ao mesmo. Então, se quer abrir a porta, se um partido quer abrir a porta ao setor social e privado, então por que não canaliza o dinheiro para o setor público, onde aí sim permite uma primeira consulta e um acompanhamento? A importância de uma primeira consulta tem importância no diagnóstico, com certeza, da patologia. Até o tratamento fica a cargo de quem? Do hospital, neste caso. Como é que o paciente depois volta para o Serviço Nacional de Saúde? Volta para uma lista de espera? A patologia é grave e não pode esperar. Como é que fica? Portanto, este tipo de soluções, de facto, populistas, isto não tem estrutura nenhuma. Além de que, e rapidamente, em relação às cirurgias, de facto, as pessoas não têm a consciência que, na prática, os cheques de cirurgia não dão solução à nossa população. A maior parte das pessoas não aceita os cheques de cirurgia por um simples motivo. Os hospitais são longe e as pessoas não têm capacidade, não têm dinheiro para se deslocar para longe. Portanto, a maioria dos doentes não vai ser operada noutros hospitais. Portanto, este tipo de estudos, isto não é dito, isto não é aprofundado na comunicação social, mas de facto deveria ser feita uma reflexão. E os doentes dizem na consulta, eu não posso ir para fora porque eu não tenho dinheiro, como é que eu vou voltar? Eu não posso ir para fora porque eu não tenho a família perto. Eu também não posso ir para fora porque eu conheço as pessoas aqui. A maior parte das pessoas vão ao hospital contigo, da sua casa, onde já conhecem os profissionais de saúde, onde têm confiança.
Portanto, não é uma solução de facto aderida pelo paciente e de facto não é, honestamente não é entendível em termos económicos. Isto não resolverá nada, a não ser dizer que há primeiras consultas e dar dinheiro a outras entidades que não o Serviço Nacional de Saúde. Ricardo, apenas uma medida eleitoralista? Muito antes dela, proposta, não é uma medida. muito antes dela, eu acredito que existe um desafio que tem que ser ultrapassado, e é um desafio que já tem vindo desde há mais de 15 anos. António Arnaud falava muito nele, afirmando sendo o principal desafio do nosso SNS, que é a exclusividade profissional. Portanto, falar de transferências de responsabilidades do setor público para o privado, sem antes falar na questão da exclusividade, é profundamente promíscuo. Porque o que o CDS está a dizer é que, ok, um determinado profissional, que é um médico, que é o responsável por dar uma consulta externa, portanto, não tem capacidade de o fazer no público e, portanto, vamos transferir essa pessoa para o privado. A maior parte do privado é assegurado pelos mesmos profissionais que estão no público. Portanto, isto é, no fundo, dizer às pessoas, ok, mantenham as listas de espera no público porque vão ganhar muito mais dinheiro no privado. Esta promiscuidade tem que acabar. Agora, obviamente, que é uma proposta, digamos, a curto prazo, poderia resolver o problema de muitas pessoas, mas não resolve o problema do SNS, nem resolve o problema, pior do SNS, não resolve o problema da acessibilidade das pessoas à primeira consulta. Portanto, tem que existir, mais uma vez, eu volto a dizer, tem que existir aqui uma proposta séria, integrada, porque eu dou um exemplo. O Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem mais de 30 dermatologistas e tem uma lista de espera, ou tinha há relativamente pouco tempo, quando fui informado, de cerca de 8 a 9 meses da primeira consulta de dermatologia. O Hospital de Aveiro tem 2 dermatologistas e ambos os hospitais servem o mesmo número de pessoas. Portanto, há aqui um profundo desequilíbrio naquilo que é a oferta às pessoas. E depois falar de um outro aspecto, que também é muito falado em alguns fóruns de discussão destas matérias, que é porque é que os hospitais não alargam os períodos da consulta externa. Porque é que as consultas externas são principalmente no período da manhã. Porque é que não funciona até às 20, porque é que não funciona ao sábado ou ao domingo, por exemplo. Portanto, há aqui também, o que me reporta é que existe também uma renitência muito grande a estas soluções por parte dos profissionais, mas tem que existir políticas fortes e tem que existir líderes fortes que apontem o caminho e que desenhem soluções integradas. Isso a mim é o que me parece que o nosso SNS e nós todos precisaremos, e os nossos filhos, num futuro muito próximo, soluções muito concretas e integradas e que todos os grupos profissionais conheçam o futuro e conheçam para onde estão a caminhar. Isso parece-me que é absolutamente crucial para nós termos um SNS mais próspero e com o futuro. Caso contrário, vamos andar permanentemente com estas discussões, que a grande parte delas, e eu dou razão ao Guilherme, são puramente ideológicas. E introduzo mais um tema, que vai ser o último desta nossa conversa de hoje e que tem a ver com as vacinas aprovadas pelo Parlamento, a divergência e o desconforto que existiu por parte da Direção-Geral de Saúde em relação às vacinas que estão em causa. Vamos falar de uma delas, que é o alargamento da vacina do HPV aos rapazes. A Comissão Técnica de Vacinação da DGS está dividida, depois de ser feita uma análise e uma votação, vamos chamar-lhe assim, por parte dos membros desta comissão, e estão divididos em relação à introdução desta vacina do papilomavírus humano no Programa Nacional de Vacinação. Esta comissão tem 22 membros. Destes 22, 12 consideraram haver benefício em expandir a vacina aos rapazes. Os outros 10 consideraram que seria melhor apostar no reforço da vacinação do sexo feminino e dá-me a ideia que esta é a forma da Diretora-Geral de Saúde entregar estes dados, de agora dizer a decisão é vossa. Sim, de facto, eu li a notícia. A Diretora-Geral da Saúde também, no entanto, nessa notícia, salvo erro, propõe, sugere a comparticipação como outra medida. Às vezes as coisas, agora falando da vacinação em si, as coisas podem não ser claras
em termos de populacionais. Qual é o papel do Plano Nacional de Vacinação? É eliminar, controlar o agente, ter benefícios em termos populacionais, em termos de um todo. Aqui não se coloca os ganhos individuais, nem estão em questão sequer. Isso nem está em questão. Há ganho individual, com certeza que sim. As pessoas têm de ter direito ao tratamento, as pessoas têm de ter um Serviço Nacional de Saúde gratuito. Infelizmente. Não tendencialmente gratuito, é sempre a mesma história. Mas pronto, isto para dizer que, de facto, há decisões que podem não ser claras neste sentido. O alargamento... Não poderiam existir taxas moderadoras se não estivesse lá tendencialmente. Exatamente. Portanto, isto é uma falácia. Eu fico sempre muito reticente quando falo do tendencialmente gratuito, fico sempre muito perturbada. Isto para dizer o quê? Vamos lá, o HPV é de facto uma questão que poderá causar doença na mulher e no homem. Ao fazer uma vacinação no homem, tornar-se-á mais controlável, com certeza. Ao alargar a vacinação na mulher, também. Eu não sou especialista na matéria, nem me vou arriscar a tecer considerações acerca técnicas. Claro. Não, enfim, é por isso que eles existem e existem muito bem. Consigo compreender a divisão medicamente. De facto, a doutora Graça Freitas deixa a solução, deixa isto no Ministério da Saúde, deixa a decisão no Ministério da Saúde e depois deixa a hipótese da comparticipação para o tratamento individual, que é de facto uma solução, na minha singela opinião, é também uma solução a ser ponderada. Acha que face à decisão ter sido política e dos políticos terem substituído os técnicos, neste caso, que esta é a saída airosa da Diretora-Geral de Saúde neste episódio, neste processo? É assim, eu não vou tecer conjecturas... Ou seja, vou ajudar. Eu fiz o trabalho técnico, consultei a minha comissão, estão aqui os dados. Se já tomaram decisões antes de nos perguntarem a nós, então agora decidam, porque têm aqui a informação técnica. É assim, eu não vou tecer comentários sobre uma atitude pessoal, não é? Agora, de uma coisa eu tenho a certeza, a política não se pode substituir à saúde. Não pode. Tomar uma decisão em termos, sem estudos, sem qualquer fundamento, sem qualquer substrato, então eu, como médica e sindicalista, então também faço um trabalho de um político, quer dizer, as pessoas não se podem autossubstituir. As pessoas também não podem tomar decisões de índole em saúde sem qualquer substrato, sem qualquer apoio científico. De facto, se formos para a cientificidade, aqui há opiniões divididas, com certeza, porque cientificamente elas existem. Agora, se isto é uma forma de saída a colocar na mão dos outros, poderá ser, é assim, os outros criaram um problema, de facto, não é? Sim, e não há saídas, tem que ser mesmo assim. Sim, em primeiro lugar, estas questões deverão ser sempre precedidas por avaliações técnicas. Não é? Estas questões políticas têm que ser consolidadas com pareceres técnicos muito fortes. E neste momento o que me parece é que não há uma correlação nem uma casuística. Em primeiro lugar, não existe uma casuística tão forte assim que justifique possivelmente a vacinação coletiva, a imunidade coletiva aos rapazes. Até porque, segundo os dados, estamos a falar de cerca de 180 casos, 190 casos ano de cancro do pénis ou do ânus, e não existe uma correlação direta entre o vírus do papiloma e esta doença. Portanto, há aqui realmente algumas diferentes técnicas, até porque a nível europeu também não está muito bem estudada esta matéria. E, portanto, a política, querendo inscrever no Orçamento de Estado, sem antes consolidar muito bem com estas matérias, pode ter levado a esta ruptura entre a DGS e o Ministério e, portanto, neste momento, segundo o parecer técnico da Comissão Técnica de Vacinação, obviamente que torna muito difícil uma solução política que seja profundamente consolidada entre os vários grupos do Parlamento. E, nesse sentido, também concordo e parece-me que a comparticipação individual da vacina aos rapazes poderá ser a solução mais tranquila
a curto prazo, enquanto verdadeiramente não existem estudos científicos que demonstrem a causalidade e a casuística da doença nos rapazes. Parece-me que será uma solução mais correta. E o que não deixa de estar aqui em causa é a ultrapassagem, seja ela pela esquerda ou pela direita, para não haver aqui qualquer relação com a política que aconteceu efetivamente e que, com certeza, não terá agradado à Diretora-Geral de Saúde. Bom, eu agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. O Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.